Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 1 da primeira epístola de João abre uma das cartas mais íntimas e pastorais do Novo Testamento, escrita com o objetivo claro de reafirmar as certezas da fé e combater heresias que negavam a humanidade de Cristo. João inicia o texto com um poderoso testemunho apostólico, declarando que os apóstolos não apenas ouviram, mas viram com os próprios olhos e apalparam com as mãos o Verbo da vida encarnado. Esta introdução prepara o leitor para o tema central da comunhão com Deus, estabelecendo a metáfora de que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. O capítulo desafia o leitor à integridade e à transparência espiritual, deixando claro que andar na luz exige o reconhecimento sincero dos nossos pecados, acompanhado da promessa consoladora de que, se os confessarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça pelo sangue de Jesus. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 João 1 do livro de 1 João da Bíblia. A palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. 2 A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. 3 Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 4 Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa, andando na luz. 5 Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. 6 Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7 Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8 Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 10 Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A realidade da encarnação, a natureza de Deus e o caminho da confissão. Iniciamos a jornada pela primeira carta de João. O contexto aqui é de profunda intimidade espiritual, mas também de firmeza teológica. O apóstolo João, o discípulo amado, escreve já na sua velhice para combater as primeiras sementes do gnosticismo. Essa heresia alegava que o corpo físico era inerentemente mau e que Jesus não teria vindo em carne real, mas apenas em espírito. Para destruir essa mentira, João abre sua carta não com uma saudação formal, mas com um testemunho sensorial esmagador. Ele tocou, viu e ouviu a palavra da vida. Na segunda metade do capítulo, ele estabelece o padrão moral do cristianismo. Deus é luz pura, e andar com ele exige que abandonemos a farsa da perfeição própria e abracemos a transparência da confissão diária. O tema central deste capítulo é
A vida eterna se manifestou historicamente na carne de Jesus Cristo, convidando-nos a uma comunhão profunda com o Pai e com a Igreja, a qual se mantém viva não pela negação do nosso pecado, mas pelo andar na luz e pela confissão honesta que nos garante o perdão e a purificação pelo sangue de Jesus. Primeiro, o testemunho sensorial da encarnação e o propósito da comunhão, versículos 1 a 4. O que o autor está ensinando? João abre a epístola com uma linguagem que ecoa propositalmente o Gênesis e o seu próprio Evangelho, o que era desde o princípio. No entanto, ele rapidamente traz o eterno para a esfera do palpável no versículo 1. Ele acumula verbos de experiência física e sensorial para provar a realidade humana de Jesus. O que ouvimos, a voz real de Jesus ensinando nas praias e montes. O que vimos com os nossos olhos, o convívio diário, os milagres e a crucificação. O que contemplamos, um olhar demorado, atento e analítico. As nossas mãos apalparam, o toque físico, inclusive nas feridas do Cristo ressuscitado. Tudo isso foi experimentado em relação à palavra da vida, Logos. No versículo 2, João personifica essa realidade. A vida eterna não é um conceito filosófico abstrato, mas uma pessoa que estava junto ao Pai e se manifestou visivelmente na história. Os versículos 3 e 4 revelam o coração pastoral de João ao escrever esta carta. Ele não está compartilhando teologia para inflar o ego intelectual dos leitores, mas por dois motivos práticos. Para que haja comunhão, koinonia, uma parceria e conexão real entre os leitores e os apóstolos. E ele eleva o nível dessa comunhão ao afirmar que a nossa comunhão é, essencialmente, com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 2. Para que a alegria seja completa. A verdadeira alegria cristã não é individualista. Ela se completa quando a verdade é compartilhada e vivida em comunidade de forma integrada. A lição espiritual principal. O cristianismo não se baseia em mitos, energias abstratas ou teorias filosóficas, mas no fato histórico e palpável de que o Deus eterno se fez homem de carne e osso na pessoa de Jesus Cristo para nos incluir em sua família. Aplicações práticas. Ancorar a fé em fatos, não em sentimentos. Há dias em que não sentimos a presença de Deus ou que as nossas emoções oscilam. Lembre-se do versículo 1. A nossa fé está ancorada no testemunho histórico e ocular dos apóstolos que andaram com Jesus. Confie na história e na palavra, não nas suas emoções instáveis. 2. Buscar a verdadeira comunhão. Avalie a qualidade dos seus relacionamentos na igreja. Comunhão vai muito além de dar um bom dia formal no domingo. Significa compartilhar a vida, chorar junto, orar uns pelos outros e desfrutar da presença de Deus em grupo. Saia do isolamento. 2. A natureza de Deus e o teste da transparência, versículos 5 a 10. O que o autor está ensinando? No versículo 5, João resume a essência da mensagem que recebeu diretamente de Jesus: Deus é luz, nele não há treva alguma. A luz aqui representa a santidade absoluta, a verdade perfeita e a pureza moral total de Deus. As trevas representam o pecado, a mentira e a ignorância espiritual. A partir dessa definição, João passa a desmascarar as falsas alegações de espiritualidade através de 3 contrastes fundamentais baseados na expressão se afirmarmos. O primeiro contraste, versículos 6 e 7, se dissermos que temos comunhão com Deus, mas continuarmos andando nas trevas, vivendo uma vida habitual de pecado oculto, mentira e hipocrisia, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Por outro lado, se andarmos na luz, vivermos em transparência, buscando a santidade, 2 coisas maravilhosas acontecem. Temos comunhão real uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue não é um evento do passado apenas. Sua eficácia limpadora é contínua na vida de quem caminha na luz. O segundo contraste, versículo 8, se afirmarmos que não temos pecado, alegando uma falsa perfeição moral ou dizendo que o pecado não é tão sério assim, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não habita em nós. João combate aqui o orgulho espiritual de quem se acha bom demais para precisar de conserto. O terceiro contraste, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado na prática, nós vamos além. Fazemos de Deus um mentiroso, pois a palavra dele afirma de forma categórica que todos pecaram, e a sua palavra perde o efeito dentro do nosso coração. No coração desse confronto moral, brilha o versículo 9, que é o coração terapêutico e restaurador do capítulo.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não perdoa com base em um suborno ou por mero capricho emocional. Ele perdoa porque é fiel à sua promessa de aliança e justo porque o preço pelos nossos pecados já foi integralmente pago por Jesus na cruz. A nossa única responsabilidade é a honestidade radical da confissão, concordar com Deus que erramos, sem dar desculpas. Pecado cometido, tentativa de esconder, negar igual, andar nas trevas, auto-engano. Escravidão e culpa, caminho da transparência, versículo 9. Igual confissão honesta mais arrependimento. Perdão e purificação, fidelidade e justiça de Deus. A lição espiritual principal. Andar na luz não significa ser perfeito e nunca falhar, mas sim viver uma vida de total transparência e honestidade diante de Deus, reconhecendo os nossos erros e correndo para o trono da graça através da confissão. Aplicações práticas. 1. Abandonar a vida dupla. O versículo 6 é um alerta contra o cristianismo de fachada. Não tente manter uma postura santa na igreja enquanto alimenta pornografia, fraudes, fofocas ou ódio no ambiente privado. Apague as trevas antes que as trevas apaguem a sua fé. 2. Praticar a confissão diária. Não vá dormir com pendências espirituais. Faça do versículo 9 o seu hábito diário. Ao final do dia, examine as suas palavras, pensamentos e reações. Não tente justificar o seu erro dizendo: eu fiz isso porque fulano me provocou. Vá direto ao ponto. Senhor, eu pequei, fui impaciente e orgulhoso. Perdoa-me. Sinta o alívio da purificação do sangue de Jesus imediatamente. 3. Abraçar a vulnerabilidade. Pare de tentar parecer perfeito para os outros. O auto-engano, versículo 8, nos isola. Quando você reconhece as suas fraquezas e busca ajuda pastoral ou de irmãos maduros, a luz de Deus invade as suas áreas escuras e quebra o poder do pecado sobre a sua vida. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o Evangelho baseia-se em fatos históricos e na encarnação real de Jesus Cristo, testemunhada fisicamente pelos apóstolos por meio da audição, visão e toque. Segundo, o propósito da proclamação apostólica é conectar os seres humanos em uma comunhão horizontal, uns com os outros, e vertical, com o Pai e o Filho, gerando alegria completa. Terceiro, Deus é luz moral e espiritual absoluta. Consequentemente, é impossível manter comunhão real com Ele se escolhermos viver habitualmente na prática das trevas. Quarto, andar na luz produz o fruto da comunhão comunitária saudável e ativa a eficácia contínua do sangue de Jesus para nos limpar de todas as falhas. Quinto, negar a existência do pecado em nós é uma armadilha de auto-engano que ataca a fidelidade da palavra de Deus e nos afasta da graça. Sexto, a confissão honesta e específica aciona a fidelidade e a justiça de Deus, garantindo-nos o perdão imediato e a purificação de qualquer injustiça praticada. Reflexão espiritual final. O primeiro capítulo de 1 João nos arranca do tribunal do julgamento e nos coloca na sala de cura do Pai. Ele estabelece uma linha muito clara. Deus odeia o pecado porque ele é luz pura, mas ele ama profundamente o pecador arrependido. O maior perigo para sua alma nesta semana não é o fato de você descobrir que tem fraquezas ou que cometeu um deslize. O verdadeiro perigo é a tentativa de esconder isso debaixo do tapete da hipocrisia. As trevas adoram o segredo, pois é no escuro do isolamento que o pecado cresce e nos destrói. Que hoje você decida abrir as janelas da sua alma para a luz de Deus. Não tenha medo de se apresentar diante dele exatamente como você está. O sangue de Jesus tem poder total para apagar o seu passado e limpar o seu presente. Confesse com sinceridade, descanse na justiça de Cristo, restaure a sua comunhão com seus irmãos e caminhe de cabeça erguida, debaixo da maravilhosa e limpa luz do Senhor. Vou te explicar a primeira carta de João e deixamos as cartas de Pedro. O estilo de João é muito profundo, quase poético, baseado em grandes contrastes. Luz versus trevas, vida versus morte, verdade versus mentira. Naquela época, estava surgindo uma filosofia falsa, chamada mais tarde de gnosticismo, que dizia que o corpo físico era mau e o espírito era bom. Por isso, eles afirmavam que Jesus não tinha vindo em carne de verdade, mas era apenas um fantasma ou uma ilusão espiritual. Além disso, diziam que o pecado do corpo não importava.
João escreve este capítulo justamente para esmagar essa mentira. Vamos analisar o capítulo 1 por partes, de forma bem didática, e identificar suas fortes raízes no Antigo Testamento. Primeira parte. O toque real da palavra da vida, versículos 1 a 4. O que o texto diz? João começa a carta com peso de testemunha jurídica. Ele usa os 5 sentidos para provar que Jesus era real e humano de verdade. Nós ouvimos, nós vimos com os olhos, nós contemplamos e as nossas mãos apalparam. Versículo 1. Jesus não era um fantasma. Ele era a palavra da vida e a vida eterna que estava com Deus Pai e se tornou visível. O objetivo da carta. Versículos 3-4. João diz que está compartilhando isso para criar comunhão, parceria, conexão profunda. Se os leitores acreditarem no testemunho real dos apóstolos, eles entram na mesma comunhão que os apóstolos têm com o Pai e com Jesus. E isso traz uma alegria completa. Ligação com o Antigo Testamento. Desde o princípio, a abertura de João imita perfeitamente o primeiríssimo versículo da Bíblia. Em Gênesis 1:1, lemos: No princípio, criou Deus os céus e a terra. João usa essa mesma expressão para mostrar que Jesus não começou a existir quando nasceu em Belém. Ele já existia antes da própria criação do universo, participando de tudo desde o Gênesis. Segunda parte. Deus é luz e o teste do caminho. Versículos 5-7. O que o texto diz? João resume a essência de Deus em uma equação simples. Deus igual luz, e nele não existe nem 1 milímetro de escuridão. A partir daí, ele cria um teste prático de coerência. Se alguém diz sou amigo de Deus, mas a sua vida prática é cheia de mentira, ódio e pecados escondidos, anda nas trevas, essa pessoa está mentindo. O resultado de andar na luz. Versículo 7. Andar na luz significa viver em transparência, verdade e amor. Quando fazemos isso, 2 coisas automáticas acontecem. Temos comunhão real com os outros irmãos, acabam as máscaras. O sangue de Jesus faz uma faxina contínua na nossa vida, nos limpando de todo o pecado. Ligação com o Antigo Testamento. Deus como luz. No Antigo Testamento, a luz sempre foi a representação da presença, da pureza e da verdade de Deus. O Salmo 27:1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E o Salmo 104:2 diz que Deus se cobre de luz como de uma veste. O caminho e a luz. A ideia de andar na luz ecoa o Salmo 119:105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e Isaías 2:5, Venham, vamos andar na luz do Senhor. No Antigo Testamento, andar na luz significava obedecer à lei de Deus. Terceira parte. O diagnóstico do pecado e o remédio da confissão, versículos 8-10. João encerra combatendo o perigoso auto-engano daquelas pessoas que achavam que eram espirituais demais para pecar. O que o texto diz? Ele dá 3 avisos muito diretos. Se você diz que não tem uma natureza pecaminosa, você está se enganando. Versículo 8. Se você diz que nunca cometeu um pecado prático, você está chamando o próprio Deus de mentiroso. Versículo 10. O remédio. Versículo 9. Reconhecer o erro é a chave. Em um dos versículos mais centrais do Novo Testamento, João garante: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não nos perdoa porque somos bonzinhos, mas porque ele prometeu ser fiel e justo ao sacrifício de Jesus. Ligação com o Antigo Testamento. A ilusão de não ter pecado. O Antigo Testamento já deixava claro que nenhum ser humano é perfeito. Eclesiastes 7:20 afirma categoricamente: não há nenhum homem justo na terra que faça o bem e nunca peque. João usa essa base para derrubar o orgulho dos falsos mestres. O poder da confissão. O versículo 9 é a versão do Novo Testamento para o famoso texto de Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não próspera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. No sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, Levítico 5:5-6, o pecador precisava primeiro confessar o seu erro antes que o sangue do animal fosse derramado para o perdão. João mostra que esse padrão continua. Nós confessamos e o sangue de Jesus limpa. Resumo didático da mensagem de 1 João 1. Imagine que a sua vida espiritual acontece dentro de uma sala cirúrgica. A realidade do médico. Jesus não é uma ideia abstrata ou uma energia de meditação.
Ele foi um homem real, de carne e osso, que os apóstolos abraçaram e ouviram. Versículo 1. Ele trouxe a vida eterna para dentro da nossa realidade. O holofote, Deus é luz. Entrar na presença de Deus é como entrar em uma sala com lâmpadas cirúrgicas fortíssimas. Não dá para fingir que a roupa está limpa sob essa luz. Se você tenta esconder uma mancha, pecado, fingindo que ela não existe, você está mentindo para si mesmo. Versículo 8. O procedimento. Em vez de tentar apagar a luz ou se esconder nas sombras, o cristão inteligente aponta para a mancha e diz: Doutor, limpa isso aqui. Confissão. No mesmo instante, o sangue de Jesus funciona como agente esterilizador perfeito, perdoando e purificando a nossa história. João abre a sua carta estabelecendo que o cristianismo real não é feito de rituais misteriosos ou regras intocáveis, mas de um relacionamento transparente com Deus que é luz. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!